A deputada do PT, Carol D'Artora, ela é do PT, Partido dos Trabalhadores, representando o Paraná. Ela foi alvo de mensagens racistas, misóginas, machistas, inclusive ali com ameaças muito sérias e incitação ao suicídio. Foram vários crimes que foram cometidos dentro de um mesmo conjunto de mensagens que ela recebeu no e-mail institucional que ela usa ali como parlamentar, como representante do povo do Paraná aqui em Brasília, perante o poder público, perante todo o Brasil. E esse e-mail institucional foi por onde chegaram essas ameaças, e é sobre isso que a gente conversa agora, exatamente com a vítima dessas mensagens agressivas, a deputada federal Carol D'Artora, que gentilmente aceitou o nosso convite para entrar nessa conversa, para se conectar com você que acompanha essa edição do Brasil Agora. Deputada, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema tão sensível, mas aqui é importante a sua participação, não só como vítima para a gente denunciar esse caso, mas como deputada também, como alguém que participa das decisões aqui do Poder em Brasília, para a gente, de alguma forma, deixar uma mensagem positiva aqui para evitar que novos episódios como esse aconteçam. Em primeiro lugar, muito obrigado pela participação, deputada. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia, agradeço o convite para falar aqui sobre esse assunto que é tão delicado ainda no nosso país, a questão do racismo, do machismo. A gente ainda vive numa cultura muito violenta. O Brasil é o país que mais mata pessoas negras. As mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio no nosso país. Então, parabenizo que vocês tenham tido a sensibilidade de trazer esse tema. E a outra coisa, a violência política de gênero e raça. Cada vez mais mulheres estão ocupando espaços de liderança, espaços de visibilidade, e isso, infelizmente, evidencia o quanto a gente ainda tem que superar para que, de fato, o exercício da atividade política das mulheres, que é tão importante porque são as mulheres que têm a sensibilidade, as mulheres negras que têm a sensibilidade, a vivência, a experiência para produzir as soluções e as políticas públicas para nos tirar dos níveis de desigualdade que a gente ainda tem no nosso país. Então, a participação política das mulheres é fundamental, mas essa violência política que está colocada para nós coíbe um pouco, inibe um pouco a nossa atuação. E o objetivo desses e-mails, né, fica muito nítido, é justamente intimidar, colocar medo, dizer que o espaço público não é para nós, mas nós não vamos parar. Uma mensagem que eu quero deixar aqui é que quando essas ofensas são com relação à cor da pele, com relação à textura do cabelo, a gente tem que lembrar que a gente está num país 56% negro. Então é uma ofensa a mais da metade da população. E incitação ao suicídio, incitação ao estupro, isso não é mais aceitável. E uma outra coisa que esses crimes, né, que a gente já denunciou no Ministério Público Federal, na Polícia Legislativa, na Polícia Federal, a gente já denunciou essas ameaças, enfim, né, esses ataques racistas, mas uma outra coisa que eles evidenciam é a necessidade urgente de combater essa cultura de ódio que se manifesta também no ambiente cibernético. Então, existe uma dificuldade ainda da gente conseguir saber quem foram os autores desses e-mails, porque a gente tem toda essa questão com a Deep Web, com esses grupos que se organizam em plataformas na internet. Então, isso também fala da necessidade urgente que a gente tem para regular a mídia, para regular discurso de ódio, para que a gente possa ter uma sociedade agradável para todas as pessoas. Deputada, conta como foi, por gentileza, o recebimento dessas mensagens. Quem foi que leu pela primeira vez no gabinete da senhora? Como isso chegou? Quem foi que passou essa informação para a senhora?
E se vocês têm a seguinte informação, foi um remetente, foram vários remetentes, endereços de origem diferentes, o que vocês já conseguiram levantar já ali naqueles primeiros momentos, a partir do momento em que vocês vocês depararam com essas mensagens? Quem recebeu os e-mails foram meus assessores no gabinete, porque os e-mails vieram no meu e-mail institucional. Então, eles abriram e aí o meu jurídico imediatamente, como não é a primeira vez que eu estou passando por uma situação como essa, eu já fui vereadora em Curitiba. Em 2020, eu fui eleita a primeira vereadora negra da cidade de Curitiba. Então, recebi a mesma onda de ataques, recebi ameaça de morte também por e-mail. Então, como é uma situação que a gente já vem lidando, né? E os ataques nunca pararam. Ao longo da minha trajetória política, depois me tornei deputada, os ataques e as ameaças continuaram. Mas não tão agressivos como esses, né? Esses realmente ultrapassaram o limite, são extremamente graves. Então, como a gente já tinha essa vivência, já tinha vivido uma situação semelhante, imediatamente a gente já sabia para onde encaminhar, que órgãos acionar. Mas de toda forma, receber essas mensagens é muito pesado. Tem que lembrar que por trás da figura pública, por trás da deputada, tem uma pessoa, tem uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra. E nesses e-mails, o e-mail fala da minha aparência, fala do meu corpo, chega ao ponto, o agressor chega ao ponto de dizer que deseja. E eu sei que é pesado dizer isso aqui, mas ele diz que deseja se excitar com o meu corpo morto. Então, isso é de um nível de ódio e misoginia que não tem como afetar a Carol que está atrás da deputada. E todas as outras mulheres negras que infelizmente tiveram acesso ao conteúdo desses e-mails, se sentiram extremamente ofendidas. A gente luta cotidianamente contra o racismo, a gente luta cotidianamente contra a violência racial, que nos afeta não só na forma de ofensa, injúria racial, mas nos afeta no nosso cotidiano na sociedade, né? A população negra, as mulheres negras ainda têm menos oportunidades. A gente ainda sofre com menos estrutura nas nossas cidades, são as pessoas que vivem nas periferias, nos bairros distantes, e essas pessoas são as pessoas negras. Então, o racismo, esse racismo estrutural, institucional, e que se evidencia muitas vezes nesse ódio racial, ele não nos afeta apenas no campo moral e nas ofensas, nas injúrias. Ele se manifesta em todo o nosso cotidiano. Então, o racismo é uma doença que precisa ser combatida. O racismo é consequência de um regime extremamente perverso que a gente teve no nosso país, que foi o regime escravista. Dele decorreram diversos estereótipos racistas e a gente tem que cada vez mais construir mecanismos para superar e denunciar, que é o que está sendo feito aqui, o que estamos fazendo aqui. E agradeço esse espaço para fazer essa denúncia. Denunciar também nos ajuda a reeducar essa sociedade para que ela entenda que isso é crime, que isso não se faz, que uma sociedade boa para se viver para todas as pessoas é uma sociedade que entende que tem que conviver com a diversidade. Nós somos um país diverso, o Brasil é o país mais negro fora da África. Enquanto a gente não entender que somos todos iguais e que devemos conviver de uma forma humanizada, de uma forma pacífica entre nós, a gente não vai ser a sociedade que a gente deseja. Então, repudio veementemente tudo que foi colocado nesses e-mails. Me entristeço como pessoa por saber que esse tipo de ódio ainda existe e está colocado para nós, que tem gente que se incomoda tanto com a nossa presença nos espaços públicos que acha que a gente tem que sumir, deixar de existir, porque alguns e-mails dizem isso, né? Ela não deveria existir, né? Então, que pena que algumas pessoas ainda têm esse nível de intolerância dentro de si, que não suportam ver que cada vez mais nós, mulheres negras, vamos ocupar espaços públicos nessa sociedade.
não só na política, mas um lugar de mulher, aquilo que a gente fala, né? O lugar de mulher é onde ela quiser. Então a gente está aqui, estamos resistindo, estamos denunciando e não vamos nos calar, não vamos nos intimidar. A gente vai continuar. O meu mandato é um mandato muito propositivo, é o primeiro mandato de uma mulher negra no estado do Paraná. Também lembrar que eu sou da cidade de Curitiba, que é uma cidade com o maior número de células neonazistas no Brasil. E no último e-mail que me enviaram, eles se manifestam como neonazistas, dizendo inclusive que não tem medo da Polícia Federal. Então, também é importante dizer que todo esse contexto demonstra o quanto meu mandato vem incomodando, porque meu mandato é um mandato propositivo, que propõe lei, que propõe solução, um mandato que visa transformar os problemas sociais e criar soluções. Então o mandato está incomodando, mas a gente não vai parar, a gente vai continuar e a gente vai construir a sociedade que a gente sonha. Deputada, tem uma das mensagens em que a pessoa diz que não tem medo dos, entre aspas, federaizinhos de Curitiba, fazendo uma referência aparentemente aos policiais federais que podem vir a investigar de fato esse conjunto de crimes, né, que foram cometidos ali por meio dessas mensagens. Vocês, a senhora falou, né, de grupos neonazistas que são mencionados ali nessas mensagens ou teriam sido mencionados. Eu queria que a senhora falasse sobre isso também, mas eu queria saber se já há uma desconfiança por parte do gabinete da senhora, dos integrantes da equipe da senhora e até da polícia sobre quem seriam os autores dessas mensagens. Então, esses autores, é isso que a gente viu nas últimas mensagens. Eles se manifestaram como um grupo neonazista e a gente também as investigações já mostraram que é o mesmo grupo que desde lá de 2020 vem fazendo ameaças. E também ameaçou outras parlamentares, mulheres trans, mulheres negras. É um grupo realmente de ódio, né? Um grupo de intolerância que se reúne na internet, mas as investigações ainda não conseguiram efetivamente saber quem foi o autor, porque o provedor é estrangeiro. Mas a gente está nessa fase de investigações e eu desejo que o quanto antes esse grupo seja pego e pare com essas intimidações que, assim, a gente tem tem buscado garantir a nossa segurança de todas as formas. Então, a gente acredita que nenhuma dessas ameaças vai se efetivar. Mas, de toda forma, isso dificulta a nossa atuação. A todo momento, a gente tem que parar de fazer aquilo que é importante, de trabalhar pelo que as pessoas nos elegeram para trabalhar, para ficar fazendo denúncia e também o quanto isso nos afeta emocionalmente e psicologicamente. Então, é uma forma mesmo de tentar atrapalhar a nossa atuação política. E a gente, enfim, a Polícia Federal está investigando, a Polícia Federal tem instrumentos, eles podem dizer que não tem medo, mas deveria ter medo sim, porque a gente já pegou muitos grupos. Aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, os estados do sul do Brasil são os estados que mais têm esses grupos de ódio, né? E de ideologias neonazistas. E muitos desses grupos já foram pegos e eu tenho esperança que as pessoas que promoveram todos esses ataques de ódio contra mim e outras parlamentares serão responsabilizados em breve. Deputada Carol D'Artora, agradeço demais pela participação aqui nessa edição do Brasil Agora e por denunciar, aceitar o nosso convite para denunciar essa situação, explicar em detalhes como foi o recebimento dessas mensagens e também atualizar a gente, o nosso espectador, em relação a como está sendo conduzida a investigação desse caso. Portas sempre abertas, havendo mais atualizações, desdobramentos, peço por gentileza que nos informe por meio da assessoria para que a gente possa se reconectar aqui no Brasil Agora e passar todas essas atualizações para o espectador que acompanha esse caso. E deixo aqui já a nossa solidariedade e o nosso compromisso em dizer que Obrigada. O Brasil Agora e o SBT News, o SBT, a gente não compactua com esse tipo de comportamento e conte com a gente sempre para combater esse tipo de postura, esse tipo de ameaça, esse tipo de crime e de agressão.
Até a próxima, deputada. Um ótimo final de semana. Até a próxima, muito obrigada, vamos juntos e parabéns por se colocarem para combater esse problema que é o racismo e o machismo no Brasil. Muito obrigada, bom final de semana.